Vai pedir para autorização a você. Isso. Ó, é uma grande satisfação a gente estar aqui nesse momento aqui dessa mentoria. Eu queria pedir um pouquinho, se você podia se apresentar, de forma muito resumida, se apresentar, falar um pouquinho de você e principalmente do seu projeto. Ok. Então, vamos lá. Bom dia, né? Primeiramente, aqui no Brasil, boa tarde aí. Então, me chamo Graziele, sou educadora física, profissional de educação física, professora de educação física, né? Então, eu sou profissional de educação física desde 2001, né? Eu sou do Rio de Janeiro, moro em Maricá. A minha especialidade aqui na área de educação física trabalhar com pessoas com deficiência no esporte. É um projeto que a Prefeitura de Maricá tem aqui, gratuito, né? Então, nós atendemos tanto as famílias, acolhendo as famílias e dando um suporte, uma equipe multidisciplinar, e eu sou coordenadora desse projeto. E trabalho também com todas as modalidades do esporte aqui, tentando adaptar. Então, nós temos dois segmentos. Nós temos o segmento com as pessoas com deficiência que conseguem estar numa turma regular. Então, a gente trabalha a inclusão. Então, esse aluno ele é inserido nas aulas a partir do momento que ele passa por uma avaliação e detecta que ele está apto a participar daquela aula. Quando nós vemos que precisa ser aprimorado ou um autista severo, ou um PC severo, nós temos uma equipe que trabalha com o esporte, mas trabalhando aquela necessidade daquele aluno e reforçando as habilidades dele para que possa engajar ele, inserir ele na turma regular depois. Isso não tem tempo. Sou apaixonada por aquilo que eu faço. Tenho um filho de 17 anos, João Gabriel, que também é autista. Foi fechado como autista infantil e era severo, e hoje é um autista leve. Em alguns momentos, a ansiedade acaba se tornando um autista severo, porém, algo que hoje é controlado, né? Eu tenho um amigo chamado Elon, que faz parte também do grupo de vocês, Elon Júnior, que foi para Portugal. O Elon abriu portas para mim aqui no Brasil, na empresa dele, onde eu não poderia estar trabalhando por conta do João. Então, ele me deu essa oportunidade de trabalhar na E-Física, que é a empresa dele aqui no Brasil, de preparação física para concurso público. E ele me formou a profissional que eu sou hoje em treinamento para concurso público. Fora as éticas profissionais que eu aprendi com ele lá no quartel. Sou muito grata a ele por tudo que ele fez e tudo que ele tem feito até hoje, que hoje ele se encontra em Portugal e apresentou você, né, e toda a sua equipe. Eu estou muito feliz, porque, mais uma vez, ele não esqueceu de mim, né? Então, Bem bacana isso. eu tenho essa proposta de ir para Portugal. O Elon tem essa visão de ajudar pessoas, né? E, assim, é um cara que até fico emocionada em falar, mas é um cara que, aonde eu não tinha esperança, né, por ser uma mãe, uma criança autista, na época severo, profissional de educação física, e não poder trabalhar na área da que eu gosto de fazer, e ele olhou uma expectativa em mim, falou assim, não, vou te dar essa oportunidade. E eu agradeço a ele. E quando eu fiz esse curso com você, né, não foi fácil, porque é 4 horas da manhã aqui no Brasil, acordar cedo, mas eu vi uma proposta bem bacana, porque eu já trabalhei com o Shiatsu, né, eu fiz o curso na Simos, aqui no Rio de Janeiro, no Brasil. Bacana. Eu fiz esse curso, o módulo 1 e o módulo 2, trabalhei por algum momento, mas depois foquei mesmo no esporte. E quando eu vi o seu curso, eu falei, cara, meu Deus, abriu um nicho para mim assim, eu vou chegar em Portugal, vou fazer o quê? Né? Porque assim, todo mundo quer ir, mas a gente tem que ter um propósito. Com que propósito? Qual o teu objetivo? Né? Porque assim, eu estou saindo da minha zona de conforto
aqui, porque está tudo confortável. Aqui eu tenho o meu emprego, né? Tá tudo ok, tudo certinho, mas eu quero algo muito mais para minha vida, sabe? Assim, não é só a questão de dinheiro, não. É você transbordar na vida de pessoas. Um dia o Elon transbordou na minha vida e eu quero ser Sim, a sim. sequência disso. Contribuiu para uma transformação, Exato. E assim, né? e eu me deparo com você, cara. Assim, eu pouco te conheço, Que mas eu sou uma bacana. mulher muito sensível àquilo que Deus fala comigo no meu coração. E eu vi em você um cara assim, pô, o cara nem conhece as pessoas e está abrindo portas assim, cara, o conhecimento que você passa, o que você em riquezas de detalhes, não é só passar. Não sei se você entende. Não é só passar. Você vai além do passar. Você quer transmitir e aquilo que você está sentindo em você, tudo que foi transbordado em você, você quer passar de uma forma assim. Não, eu quero que aquela pessoa aprenda da forma que eu aprendi, com riquezas de detalhe, não passar Isso é mais ou menos. legal. E aquele conteúdo que você Isso é passou, legal. em pouco tempo, nós tivemos assim três encontros, e nesses três Sim. encontros, assim, com 5, 6 horas, né, 4 horas de curso, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 5 horas de curso ali, você falando, em nenhum momento você perdeu o ritmo da tua fala, o sentido da tua fala, o tempo todo você se atentando e se preocupando com as pessoas que estavam ali assistindo, e assim, o grau de comprometimento seu, sabe? E isso vai muito mais do que o dinheiro. Eu estava percebendo isso ali, era notório. É Pois muito é, mais do isso é que o até dinheiro. emocionante escutar isso, assim, porque a gente se dedica, né, e tenta fazer o melhor possível, né? Às vezes a gente não consegue, a gente sempre tem condições de se aprimorar. Eu acho que você tem que ter essa busca constante, né? Eu tenho que melhorar, existe possibilidade de melhora, mas escutar isso é muito bacana, porque foi uma experiência, vamos dizer assim, inicial, onde eu tinha um grupo presencial e um outro grupo online. E é bem bacana o que você está falando, porque, por exemplo, o Elon, que você está fazendo referência, foi uma pessoa que desde o início acreditou na ideia e falou assim: eu vou trazer uma amiga minha que está no Rio de Janeiro, porque eu quero que ela trabalhe comigo aqui à frente do meu projeto. Na parte de atividade física e essa parte de massagem voltada para esse público, vai ser a Grazi que vai coordenar tudo. Eu falei, pô, excelente. Ela vai estar aqui em Portugal? Não, ela vai estar no Rio de Janeiro. Eu falei, ó, existe o módulo online e a gente vai dar a mesma atenção, a gente vai buscar a mesma interação, quem está na clínica e quem está fora. Então, escutar de você isso é muito bacana, porque a gente é como se a gente tivesse conseguido atingir o objetivo. Mais ou menos Não, isso. você conseguiu me alcançar aqui desse lado. Tipo, não tinha como, assim, na primeira aula foi muito engraçado, porque quando foi 8h30 da manhã, eu cochilei. Não, mas para vocês era um desafio. Quando eu vi o pessoal de fora do Brasil Aí entrando de madrugada, eu ficava extremamente eu acho feliz. que foi em 20 minutos, 10, que eu falei assim, meu Deus, o que aconteceu? Eu perdi a aula, eu fiquei tão preocupada que eu perdi. E eu tive que ir lá na aula de novo para ver o pedaço que eu perdi, sabe? Porque ficou tão bom, cara, tão bom, que Que assim, bacana. hoje em dia é muito difícil, você encontra, mas é difícil porque isso virou uma indústria. Sim, O sim. ser É humano muita oferta, muito produto. assim, o ser humano virou uma indústria. É claro, é a oportunidade que o cara tem, mas há uma diferença entre o cara que quer passar só a informação e o cara que quer que você vivencie aquilo, experimente aquilo que você experimenta todos os dias aí no teu consultório, aí na tua Sim. clínica. Você está me entendendo? E assim, primeiramente, eu vi no Elon que
as coisas acontecem quando você quer e se propõe a fazer. Sim, Eu vi sim. nele também a questão que ele, com 2, 3 meses, eu já conheço ele como profissional, então eu já sei, eu tinha certeza que ia dar certo, mas olhar para você como um segundo brasileiro, conhecendo profissionalmente na área da educação física, na área da estética, na área da massagem relaxante. Você vê assim, o cara chegou há 4 anos e olha onde o cara chegou. Ele chegou com a bagagem dele, trouxe a bagagem dele para Portugal. Eu pensando em você, tá? Não é mais Sim, o sim, é Elon, é isso mesmo. você. O cara trouxe todo o conhecimento dele, a bagagem dele, e agora falou assim: agora eu vou reformular e vou lapidar minha vida aqui. Qual é a necessidade, o que eles precisam e o que eu posso contribuir. E ele foi A lá e se análise está em cima especializou. disso. Você está certíssimo na forma que você está pensando, porque é uma outra cultura, a dinâmica é diferente, né? E nessa observação, quando eu cheguei, praticamente eu fiquei 6 meses observando, né? E eu vi algumas áreas que poderiam ser muito bem aproveitadas. Por exemplo, quando eu estava no Brasil, o meu foco todinho na área de educação física era para o alto rendimento. Eu trabalhei no projeto das Olimpíadas e foi todo voltado para o alto rendimento. Quando eu cheguei em Portugal, eu mudei ele completamente. Eu voltei para questões de prevenção, para questões de qualidade de vida, correção postural, porque eu vi aqui um público muito idoso, carente desse tipo de serviço. E aí, isso foi me direcionando para a massagem. Eu não acordei e falei assim, não, eu quero ser massoterapeuta. Não. Minha área sempre foi a parte de educação física, mas você consegue identificar algumas portas abertas e você vai adentrando e você vê realmente que vão surgindo muitas oportunidades. Por exemplo, hoje na clínica que eu trabalho, que é uma clínica ortopédica, eu sou muito mais requisitado na parte de massagem do que da própria atividade física. Porque a proposta inicial foi que eu fosse trabalhar na clínica para fazer reforço muscular em pacientes que passavam por cirurgia de joelho. Então, eu ia trabalhar reforço de quadríceps femoral, bíceps femoral, gastrocnêmico, para pessoas que perderam massa muscular no pós-cirúrgico. Só que, como foi aberto o espaço e a gente viu essa necessidade da massoterapia expandir ali, foi o que foi abrindo portas e trazendo clientes para a clínica. O dono da clínica, ele fala, cara, ainda bem que você chegou com uma nova dinâmica, uma nova prestação de serviço, e agora as coisas realmente estão, né? As pessoas passam a conhecer mais a clínica, a se interessar mais por produto e outros serviços, e o negócio vai crescendo. Então, isso é bem bacana, e eu acho que você já chega, né? Primeiro que você vai ter um grande suporte do Elon. Ele tem um carinho muito grande, uma consideração muito grande por você, tanto que de imediato ele falou, ó, vou trazer uma amiga minha, porque eu tenho certeza que ela vai se identificar e a gente tem projetos futuros e ela vai estar no curso. Aí foi quando ele conversou que você estaria no online, eu falei, fica tranquilo, que a gente vai tentar manter o mesmo padrão de qualidade. Por quê? Eu não estou empurrando goela abaixo uma gravação. Eu estou interagindo com você. E é bacana, porque você levantou perguntas, né? Você trouxe perguntas, você trouxe um montão de coisa. E a gente foi interagindo. Essa é a proposta, de você interagir. Independente se a pessoa está fisicamente do teu lado ou se ela está muito distante no universo online. As ferramentas são para isso. Tanto que na primeira aula que a gente fez totalmente no Zoom, as pessoas aqui de Portugal não entenderam e perguntaram para mim, pô, mas você vai fazer no Zoom, a gente estando aqui do lado? Sim, porque o recurso que eu vou dispor dentro do Zoom vai facilitar muito mais a compreensão do que você estando do meu lado. E aí você trabalha com um recurso didático, de imagem, de vídeo, etc. Então, assim, foi bem legal que a proposta foi atingida. Hoje, aqui em Portugal, para te passar assim, uma ideia geral, e acho que a mentoria está muito nesse sentido, de você, né, mostrar a pessoa como está a realidade, sem ficar fazendo firula, porque você vê muita coisa, muita gente, não, é o melhor lugar, você vai ganhar dinheiro. Não é assim.
entendeu? Aqui a cultura portuguesa existem oportunidades, existe chance de trabalho, portas abertas, mas sempre com muita dedicação e muita relação. O português não ganha dinheiro fácil e ele nunca vai admitir que um estrangeiro de uma nacionalidade diferente tem essa facilidade se ele já não usufrui disso. Eles trabalham muito. E, no geral, quando chega grupo, não só de brasileiro, mas vem muita gente do leste europeu e outras nacionalidades, tentando uma qualidade de vida melhor aqui, a pessoa se esbarra num grande problema, na qualificação. A pessoa não tem qualificação em nada. Nada, nada. Entendeu? E aí ela vai bater em duas áreas. Se for mulher, vai bater na área de limpeza. Se for homem, vai bater na área de obras, construção civil. E ambos os sexos também existe muita oferta na parte de restaurante, restauração. Cara, de maneira nenhuma a gente está conversando aqui menosprezando essas áreas. Eu acho que... Eu estou entendendo. Porque tem advogados aí limpando, sim, né, eu o conheço banheiro. pessoas aqui assim, com universidade no Brasil que está trabalhando em limpeza, está trabalhando em restaurante. Eu conheci uma pessoa que ela tinha curso de relações internacionais e trabalhava num restaurante. Sem problema nenhum, mas eu acho que aí é o ponto que a pessoa ela não consegue visualizar o que ela pode, de forma, vamos dizer assim, atendendo a necessidade daqui, fazer uma qualificação e entrar num trabalho específico. E agregar, né? E agregar, é um pouco disso. Desculpa. Então, eu acho que, por exemplo, você está tendo uma referência boa do Elon, que está aqui, abrindo portas mesmo. Eu fico impressionado com o dinamismo dele, ele está atuando em várias áreas e vejo que ele vai ter muito sucesso porque ele tem realmente a cabeça do empreendedor e da transformação. Não é só o financeiro, como você bem colocou no início. Ele tem um propósito maior nisso. Tanto que ele fala, eu não quero ter a pessoa trabalhando dependente de mim, eu quero mostrar um caminho e deixar a pessoa seguir. Eu acho bacana, eu escutei uma vez ele falando isso, eu falei, pô, esse cara tem meu respeito só por essa forma de pensar. Porque muitas das vezes a pessoa, ou ela não passa o conhecimento, ou ela segura você pelo conhecimento que tem. E o bacana não é isso, o bacana é você passar para a pessoa e falar, ó, vai voar. E a pessoa... né? E multiplicar, e a pessoa às vezes volta com uma nova perspectiva que vai te enriquecer ainda mais e as coisas crescem muito. É um pouco da visão acadêmica que a gente tem. O conhecimento ele não pode ser restrito, ele tem que ser divulgado, ele tem que ser ampliado, porque cresce todo mundo. Então é um pouco disso. Então eu acho que você já está chegando com uma base boa, né? Porque você já pode atuar nessa área, você já tem uma formação, você vai ter aqui portas abertas nisso, o que você precisar, eu estou aqui para te ajudar. E esse projeto foi bacana porque eu comecei ele num ginásio onde eu trabalhava, o dono do ginásio não gostou da ideia e teve uma hora que eu falei, ó, bem, não peça apoio, não peça não. Posso trazer minha cadeirinha e botar aqui? Pode. Tá legal. Foi sexta-feira, eu já tinha visto ali, final da semana, o pessoal tem uma carência maior de ter um relaxamento aí, até pelo desgaste da semana. Coloquei a cadeira lá 2 horas, atendi na faixa de umas 6 pessoas. Quando as pessoas deram feedback para ele, de ter saído do treino com a própria roupa do corpo, de forma muito prática, com 15, 20 minutos, ter tido um relaxamento pós-treino, e esse feedback foi tão positivo dos clientes para com ele, que ele me chamou e falou assim, cara, vamos conversar. E aí você logo fala, você não queria nem saber, agora quer conversar? E ele viu ali uma possibilidade tão grande da academia, que está até hoje ativo esse projeto, que ele falou assim, não, deixa comigo, eu vou comprar cadeira, eu vou comprar material, eu vou montar teu espaço, você só entra com a prestação de serviço. Porque as pessoas que estão querendo colocar esse tipo de ação de serviço numa academia, você tem 3 possibilidades. E isso é bacana você perceber essas 3 possibilidades. Uma que o dono da academia ele só te dá o espaço ali, é uma salinha pequena,
e você entra com toda a estrutura, é quase você paga um aluguel para ele do uso da sala. Mas a gestão de material e financeira é toda tua. E você paga esse aluguel por usar o espaço dele, né? Vamos chamar isso de opção número 1. O material que você vai ter basicamente inicial, o custo inicial e o grande custo que tem a cadeira, o restante é muito barato, porque é material de higienização. E você vai ter o valor que ele cobrar ali pelo uso do espaço mensalmente. Então, comprou a cadeira, já fechou futuros custos com o material e só vai ter o custo recorrente aí do aluguel de espaço. E toda a gestão é tua. Esse é o primeiro modelo. O segundo modelo é basicamente ele monta tudo, monta a sala, compra a cadeira, né, monta o ambiente todo e você entra com a prestação de serviço. Então, é quase uma coparticipação. E vocês dividem o financeiro, né? E aí é combinar 60-40, 60 para você que presta serviço, 40 para ele, ou vice-versa. Aí é questão de combinação entre vocês, essa parte. E a outra é que existe uma terceira modalidade, que é a parte que você entra com só a prestação de serviço, ele entra com material e o espaço, não cobra aluguel para você, e vocês dividem os lucros. Aí, normalmente, nessa 40 para você e 60 para ele, porque ele teve encargo de material, comprou a cadeira e paga material de higienização, e o espaço ele não te cobra. Então, modelo 1, você paga o aluguel, o restante é tudo contigo. Modelo 2, você entra com material e prestação de serviço, 60% teu, 40% dele. Modelo 3, ele entra com tudo e você com a prestação de serviço, mas não te cobra o aluguel. Aí é normalmente 40 para você e 60 para ele. Tirando o modelo 1, o 2 e 3, você pode observar que ele ganha pelo volume de sessões de massagem. Então, ele passa a ter um grande interesse em divulgar o serviço. Então, aí entra as redes sociais, entra o marketing digital. Ele vai entrar na rede da academia para divulgar o serviço e ampliar o serviço, e ganha todo mundo. O único modelo que ele não tem interesse na divulgação é o modelo número 1, porque o aluguel é fixo, tanto faz se você fizer 100 massagens ao mês ou 1.000, né? Ele vai ganhar a mesma coisa num aluguel, num valor fixo do espaço. Aí ele não tem muito interesse em divulgar. Mas é uma coisa bem bacana, porque quando nós colocamos esse modelo, nós colocamos exclusivamente aos clientes, que tinham opção de aderir a um pacote extra, caso quisesse massagem 1, 2, 3 vezes ali por semana. Só que depois foram abrindo outras portas, e a gente nem tinha visto isso inicialmente. Tipo, a mãe leva uma criança para fazer atividade física. Quem é o sócio? É a criança. A mãe não é inscrita na academia. Mas aquele horário ali que ela ficava esperando o filho fazer atividade, abria a porta para ela fazer a massagem relaxante. Então, ele já teve que abrir uma outra vertente para pessoas que se estavam interessando e não eram sócias. Abriu também na Círculos de Vizinhança, ali nos arredores da academia, pessoas que sabiam que estava tendo serviço de massagem relaxante e queriam fazer o uso do serviço. Não eram sócios. Muitos, às vezes, não gostavam do ambiente de academia, mas estavam ali próximo, saía do ambiente de trabalho que era vizinho e ia lá para fazer a massagem. Então, começou a surgir outras frentes diferentes do que nós tínhamos imaginado. Pode falar. Então, nós temos aí, porque eu tenho um projeto, e quando eu comecei a fazer o curso, aquilo já me abriu a mente, porque eu não... a priori, é chegar aí e não trabalhar com limpeza. Já me propus a isso, ok? Só que, assim, nós temos uma questão, eu só vou abrir um parênteses aí, só para quando você estava falando, né? Com relação a chegar aí.
Então, assim, eu tenho escutado a instrução de alguns profissionais mestrando que trabalham já em Portugal, que me apresentaram, não conhecia. Aí você pode chegar no país de várias formas, né? Mas se for de forma profissional, para mim é complicado. O Elon ele já tem uma renda fixa que permite ele estar aí. Então, assim, essa renda fixa é a aposentadoria dele. Então, a porta se abre a partir do momento que ele já tem né, um leque. Aí entra a questão do que ele já está colocando em prática, que é o jiu-jitsu, que ele já foi com esse projeto formado sobre o jiu-jitsu, e a equipe que ele quer montar. E em terceiro entrou a massagem, que ele olhou e viu ali mais uma porta para o negócio dele, mais um Sim, braço, né, que a gente sim, fala, mais um braço sim, para o negócio dele e mais um produto a oferecer ao cliente dele, né? sim, Então ele está ali ganhando dos dois lados, né? Do braço direito, o braço esquerdo, ainda tem a base dele, né? sim. Comigo já é diferente. Por quê? Não estou indo com nada fixo. Então, se eu for a trabalho, eu teria que já alguém, né? Assim, no caso, vou dar um exemplo, o Elon, né? Estando tudo ajustado e falar, ela está vindo trabalhar comigo. Então, eu estou indo com visto de trabalho. Sim, sim. Estou entendendo, estou entendendo. Entendeu? Eu não sei explicar assim da forma que você vivencia aí, assim, da forma que me passaram. Então, assim, eu estou indo com visto de turista e o visto de turista vai me dar 3 meses. Nesses 3 meses eu vou ter que fazer o meu melhor, você está entendendo? Fazer o meu melhor e tentar fazer de algo correto, de forma certa, né? E permanecer de forma certa. E, assim, eu tenho o meu projeto, fechando parênteses agora, eu tenho o meu projeto, que o Elon conheceu, não sei se é a PCI, né? Apresentaram ele a esse projeto. O João, pai de um aluno dele, apresentou ele a esse projeto, que é filantrópico, né? Não sei se é Sim, o mesmo, e trabalha com pessoas com deficiência. Então, eu quero fazer um projeto. Quando a primeira aula que eu tive com você, quando você falou a questão dos benefícios que a massagem traz, e aí minha mente começou a viajar em todos os meus alunos, todos sim, os atendidos que nós temos, que a necessidade disso, porque antes eu trabalho em cima do acolhimento. Eu não sim. trabalho só com atividade física, eu trabalho em cima do acolhimento. Então, É o leva muito mais afetivo. para um lado psicológico e, É o afetivo. consequentemente, exatamente, proafetivo. Então, assim, quando você começa a falar da massagem relaxante, eu já imaginei aqui, não em Portugal ainda, aqui, nesse momento, fazer um projeto, entregar para a prefeitura para disponibilizar cadeiras para fazer a massagem. E aí pegar os profissionais e falar, você quer investir? É algo que vai te dar renda fora também daqui. Falar com você e falar assim, tem como fazer mais um curso? Estou com 10 alunos aqui querendo fazer esse curso. Essa foi a minha percepção. E eu já estou trabalhando em cima dos profissionais, do subsecretário, dos coordenadores abaixo do subsecretário, para a gente implementar ou implantar isso no projeto, porque os pais estão ali assistindo os filhos trabalhando a atividade. São pais extremamente cansados, estressados com a sociedade, com preconceito. E, olha, um toque muda toda a forma daquele ser humano que foi tocado.
você está tocando, o toque não é somente um toque superficial e físico, é espiritual também. Você está entendendo? É o cuidado que você está tendo com aquela pessoa. Então, eu já comecei a viajar. Eu falei, pronto, agora eu vou implantar isso aqui e eu vou começar com, nem que eu comece com uma cadeira. São 20 pais por turma. Eu faço uma agenda, falo assim, a cada semana quero atender durante uma hora, eu quero atender 3 pais, 2 pais, né? 30 minutos, dois pais, mas é o suficiente para aquele pai começar a falar, cara, eu estou assim, e ali eu também vou vendendo meu produto. Não, isso é bem bacana que você está falando, porque é a visão de quem realmente trabalha e bota a mão na massa, né? Você não está ali trazendo o benefício só para o paciente. Existe a questão familiar que está muito envolvida. E você, como mãe do João, sabe disso. Então, o benefício ele tem que extrapolar a questão do paciente. Ele tem que entrar, ser permeável no campo familiar, porque todos precisam de apoio, de acolhimento. Não é só a criança em si, né? Então, isso é bem bacana. Um dos projetos assim que eu fiquei surpreso durante aqui a nossa mentoria, eu fiz a mentoria com a Cláudia, ela é também da área de educação física, e ela falou assim, meu projeto é juntar as técnicas da cadeira, de massagem na cadeira, com o reiki. Eu achei bacana isso, eu não tinha nem tido, nunca tinha tido essa visão, porque ela falou assim, independente de religião, a gente está falando de questão de espiritualidade, ela falou assim, o reiki, ele trabalha a forma de energia com as mãos. Então, ali no toque, quando você passava as linhas, eu vi uma possibilidade de eu passar o reiki para a pessoa. No mesmo momento que eu estou aplicando a técnica da massagem na cadeira, eu achei aquilo fantástico. Eu falei, cara, que bacana que você tem essa visão. E até uma coisa legal de você conversar com ela, porque ela está totalmente voltada para essa vertente, né? De você trazer um pouquinho de carinho, de afeto no toque das mãos, né? Então, assim, eu acho que as possibilidades são muitas. Ativar a turma agora é muito fácil, porque eu falei com ela, hoje a gente tem uma modelagem seguinte, todo esse conteúdo ele foi gravado e editado, e o nosso primeiro encontro, a pessoa já recebe esse material no primeiro encontro. No segundo, ela vai para a prática comigo, ou seja, onde ela estiver, ela vai fazer a prática comigo. E no terceiro é a mentoria, que para o grupo que ele quer gerenciar, não vai nem existir, porque ele mesmo já vai conduzir essa mentoria de trabalho, porque ele quer realmente abraçar vocês na chegada e já colocar vocês no caminho profissional. Então, a mentoria vai ser ele que vai fazer. E ele falou, Anderson, então, beleza, porque você já tem a primeira parte teórica gravada e editada, a parte prática eu quero que o pessoal faça com você, porque já está alinhada ali com a teoria e você vai passar tudo como foi na nossa formação. E a terceira é minha, porque eu já vou direcionar todo o grupo que eu vou receber para isso. Então, eu achei muito bacana a ideia dele e falei, pode contar comigo. Uma coisa bacana é, aqui em Portugal, e respondendo um pouquinho da tua questão, todo mundo chega como turista, porque para você formalizar um processo de trabalhador, ele é complexo, só existe um visto de trabalho aqui, que é o Tech Visa, são profissionais da área de TI, aí sim já chega com um viés já de legalidade já formal, mas o restante chega como turista, porque você tem 3 meses e meio dentro do que eles chamam de espaço sharing, ou seja, dentro de grande parte dos países da União Europeia que já são signatários do espaço sharing, você pode transitar. Você não precisa nem estar em Portugal, você pode ir de um país para o outro. A qualificação, né, o status, melhor dizendo, de turismo garante só você, 3 meses e meio aqui. E muitas pessoas, de posse dessa legalidade do status de turista, começa a atuar no campo profissional. Que existem 2 formas. Ou você abre uma atividade como autônomo, foi o que eu abri. Eu abri uma atividade, foi até engraçado que quando eu fui fazer a minha abertura de atividade, que é no CEF, aqui, no Serviço de Estrangeiro e Fronteiras, junto com as finanças
eu falei, eu quero abrir como uma professor de educação física. Aí a pessoa, querendo me ajudar, falou assim, não abre como professor de educação física. Eu falei, mas por quê? Abre como professor, porque você pode dar aula de tudo, educação física, matemática, um conhecimento que você tenha, né? E no futuro, nesse momento, eu não estava ainda como massoterapeuta. E hoje eu vi que foi a melhor coisa. Por quê? Como eu abri como professor, eu posso dar aula de educação física, massoterapia e outras atividades. Dou aula de criança, de capoeira para criança. Então abriu um leque muito grande. E é como se fosse uma MEI no Brasil. Você abrir atividade, você se torna autônomo na sua prestação de serviço e você paga os impostos, né? Normal de qualquer autônomo, em qualquer país tem sua regra, e você tem a sua atividade profissional toda reconhecida e amparada. Por exemplo, durante a pandemia, que teve aqui muita paralisação das atividades em função do confinamento, eu recebi uma ajuda do governo pelo fato de ser autônomo e estar completamente amparado nas leis dele. Então, eu recebi um subsídio do governo que me ajudou nesse período que grande parte dos serviços ficaram parados. Uma outra vertente é uma empresa, que eu acho que o Elon tem esse viés de formador, ele quer abrir uma empresa, contratar você como funcionário. Aí Então, os encargos trabalhistas de segurança social, saúde, né, tudo é ele que vai pagar como dono de empresa, e você funcionário. Quando você é autônomo, não, você paga separado. Isso. Ele está vendo isso e ele fala que os encargos estão muito altos, né? Assim, quando ele fecha, né? Ele tem como me trazer como funcionária trabalhando para ele, mas os impostos estão muito altos. E no momento de construção que ele está passando, não é rentável agora, porque primeiro ele está construindo o castelo dele, né? A base, o alicerce. Então, seria um gasto hoje que não estava no planejamento dele nesse momento. Eu queria, assim, te perguntar algumas coisas. Eu não sei. Só complementando, depois fica aberto, fica ali para você perguntar. O autônomo ele tem 1 ano de isenção de pagamento de imposto IVA, porque o governo justamente apoia nesse primeiro ano, para ele não ter muito encargo tributário, apoia com essa isenção. Então, no primeiro ano que você abrir sua atividade, você não paga imposto, justamente para você ter esse start com o apoio do governo. Você só começa a pagar 1 ano depois da atividade aberta. Fica livre para você perguntar o que você quiser. A gente está aqui para... E a mentoria não acaba por aqui, não. Qualquer necessidade, a gente vai continuar conversando, batendo papo e seguindo em frente. Eu vou perguntar algumas coisas a você, assim, ó, com relação... agora eu vou falar, que eu falei muito aqui, mas eu estou focada em Portugal. Então, vamos falar um pouquinho mais de Portugal, porque deixa eu te explicar uma coisa. Eu te falei, não sei se você lembra, eu tenho TDAH, né? Então, às vezes você tem que me trazer para o plumo, eu sei que está sendo gravado. Mas já que depois a gente edita. Eu sou totalmente imperativa e vou falando, entendeu? E às vezes desconecta e me traz para o plumo, tá? Quando você achar que está saindo um pouco do assunto, pode trazer, que eu não gosto de achar, não. Eu tenho que sempre ter alguém me direcionando ali, Grazi, vamos focar aqui, porque assim, eu vi. Não, fique tranquila. Deixa eu anotar algumas coisas aqui. E a intenção de Portugal. Eu estou falando com você que eu. Por que eu estou falando de projeto aqui, Maricá, se eu vou para Portugal? Não, fique tranquilo. Mas às vezes sair do plumo é bom, que também abre outras portas também. Não, eu sou muito criativa, sabe? Então, vou atender, tem que atender essa ligação. O que Fica à vontade. A gente dá uma paradinha aqui, depois volta. Fica à vontade. Um minuto. Fica à vontade.
sou essa pessoa alegre aí, feliz, de bem com a vida, adoro rir, É bom. proativa, é comigo mesmo. Mas assim, vamos lá. De tudo que eu já ouvi hoje, esses meses aí que o Elon foi para lá e eu comecei a pesquisar um pouco, estudar um pouco, eu quero trazer o que você já levou para Portugal. Algo que o brasileiro tem muito é essa questão de acolher, né? Você é um cara super acolhedor, sabe, Anderson? É um cara que... Eu falei para o Elon assim mesmo, falei, cara, quem é esse cara, velho? E a Perguntei para gente ele, se quem é? conheceu muito rápido. O Elon uma vez me ligou, pô, me deram tua referência aí, eu estou chegando agora. Meu irmão, vem aqui no ginásio para a gente trocar ideia. Eu chamei logo pessoalmente, vem aqui conversar, porque quando a gente conversa Eu olho no falei olho é tudo mais assim, fácil. falei, Elon, o cara te abraçou, o cara te emprestou uma cadeira, assim, e tudo ele tira foto, né? E manda, aqui, a minha cadeira e tal. Ele já fez. E assim, ele é um cara muito assim. Quem não quiser seguir o Elon, quem não quiser seguir você, e olhar para vocês e falar assim, cara, segue esses caras aí. Esses caras botam a mão e fazem o negócio acontecer, entendeu? E não é na primeira vez que eles vão desistir. Então, Sim, eu sim, sim. quero chegar, Anderson, meu objetivo. Agora eu vou focar aqui. Meu objetivo em Portugal é que eu tenho chamado missionário. Então, assim, o meu intuito em Portugal é levar aquilo que Deus já derramou sobre mim, que é essa questão de trabalhar com famílias com deficiência, que eu vejo isso, assim, é muito pouco, eles não têm acessibilidade, eles não sei em Portugal, sabe? Você tem suporte, é um trabalho muito bem feito, mas as famílias não têm suporte. Isso em qualquer lugar. Suporte que eu falo é emocional, de ter um momento para eles, de ter algo em família, porque é muito prático você olhar assim, ver Portugal e falar assim, pô, mas é Estados Unidos, né? Para mim, uma das referências, e estou falando de estrutura, é os Estados Unidos quando fala de autismo, tá? Então, assim, falou de autismo, é você olhar, e eu acho que Portugal vem no mesmo segmento sabe que é importante as terapias, sabe que é importante a criança estar inserida, inclusa na sociedade, mas você tem que olhar um pouco por trás da cortina, aquele choro, aquela depressão, aquele marido que foi embora porque não aceita a condição do filho, o luto, que são várias fases do luto que é vivido e aquilo dali não é direcionado. E eu posso trazer uma proposta dentro do esporte e com a massagem relaxante, uma proposta de tipo assim, de uma visão que vale a pena viver a vida. A vida é tirar um pouco daquele peso, esse é o meu olhar, tá? É tirar um pouco do peso de responsabilidade, porque a cada diagnóstico as pessoas olham como um cativeiro, mas é um diagnóstico de vida. Aquela criança, ela não foi sentenciada à morte, ela foi sentenciada à vida daquela forma. E aí trazer uma proposta de alegria, de recreação, de ludicidade, de prazer, de ter o prazer de viver de forma mais leve através do esporte e da massagem. E aí Ó, o eu que vou você está me entrar. falando, o que Oi. você está me falando já me abre assim, ó, umas ideias bacanas demais, né? Assim, eu tive um amigo, tive não, tenho um amigo que ele tem dois filhos, os dois são autistas. Um no grau avançado e outro no grau médio. E ele atualmente está em Brasília. E Brasília, ele me fala que de todos os estados que ele já rodou no Brasil, ele já morou em vários estados, Brasília é o que está mais avançado, o que é mais acolhedor e o que dá mais estrutura para a recuperação e reabilitação dos filhos. Então, tanto que ele não sai de Brasília. E o que eu vejo uma porta aberta em duas coisas. Imagina os pais aprenderem um pouquinho dessa técnica
para fazer a massagem nos seus próprios filhos. E outra, eu vejo o inverso. Os filhos receberem um pouquinho da noção e fazerem massagem nos pais. Então, Você eu já vou pensou? falar na minha área agora para você entender. Vou falar na minha área que eu falo não da educação física em si, tá? Do que eu vivo como terapeuta, né? Vamos colocar assim, porque eu trabalho terapia comportamental dentro da educação física. O autista, vamos falar um pouco do autista, porque hoje abriu o mundo abriu os olhos, caíram as escamas para entender que já existe o autista, e hoje o autista não é visto mais como um maluco, né? Porque era assim, um doido, ou se não esquizofrênico, que tem a Sim, mesma linha, mas com distúrbios diferentes. Vamos colocar sim, assim, totalmente tá? Vamos falar um diferente. pouco de profissionais, né? Então, entre profissionais. O autista ele tem uma questão sensorial que o impede, de repente, de tocar ou ser tocado. Sim, E isso propaga dentro da família. A sim, família não se toca mais. sim. A família não sente mais o toque. Porque começa a tornar algo muito frio dentro de casa, porque Sim. aquela criança não abraça, ela não gosta de abraçar ou de ser abraçado. Sim. O meu filho abraçava de lado, ele não dava os braços para abraçar. Ele virava de lado e fazia assim. E permitia, que muitas das vezes não era assim quando pequeno. E aí você vai condicionando o teu cérebro a perder uma das áreas tão importantes que é o toque, Sim, sim, como sentido. E sim. aí, cara, tu não tem noção, cara, que esse curso abriu a minha mente. Eu Ó, falei, isso, cara, isso é bacana você explorar muito essa área, porque o que você está colocando, né, já é uma questão que você identificou em várias famílias, em ó, várias. não pega a minha ideia não, hein? Mas o Não, nome vai não, não vou ser pegar, não. Tá do patenteado aí. projeto Tá do patenteado com projeto você. é apenas um toque, tá gravado, hein? Vocês estão ouvindo aí. Tá gravado. Tá. Ah, pode ficar tranquilo. Mas essa ideia é fantástica. Essa ideia, porque. Apenas um toque. É o Então, nome do projeto. cara, Escutem, bota isso para frente. Bota isso para frente. Entendeu? entendeu? Imagine lá, o Elon está fazendo um trabalho muito Isso é bem bacana. interessante. Ele gosta muito de criança. Então, ele lá no jiu-jitsu iniciou com as crianças, está vindo agora os adolescentes e os adultos. Só que quando ele toca uma criança, eu falei para ele assim: tu não tem a noção do campo que você abriu aí nessa criança, que você ativou. Porque Ó, para você ter uma ideia, ele fez o vídeo tocando nos pontos das crianças. Simples. Mas me responde uma coisa: você morando em Portugal, o Brasil você já conhece. Morando em Portugal, qual é o tempo que aquele pai tem para tocar seu filho? De forma carinhosa. eu vou te dar alguns exemplos rápidos. Assim, o Elon Ele começou a dar tocou aula no para campo criança. afetivo, velho. Tem noção? Então, eu tive uma grande afinidade com o Elon também por essa questão de aula infantil. Porque quando ele falou aqui do projeto dele, eu falei, não, eu estou dando aula de capoeira para criança. Que, na verdade, aula de capoeira é o nome. Eu ensino motricidade através da capoeira. Na verdade, é desenvolvimento motor e aprendizagem motor através da capoeira. Só que se eu falar isso, Agora isso aí eu vou ninguém entra. copiar. Calma aí, que isso é uma fala, são falas assim que eu adoro, que na hora das minhas palestras eu gosto de usar Não, só que assim, se eu for falar no isso, momento certo. Vai lá, repete só que isso se eu aí, for falar professor. isso, ninguém emplaca. Mas, na verdade, eu falo, eu dou aula de capoeira para criança, mas, na verdade, eu vou te passar depois muita coisa disso. Eu ensino motricidade, coordenação motora, aprendizagem motora, desenvolvimento motor através da capoeira. E eu dou aula para criança, de 4 até 13 anos, e numa das vezes eu resolvi, nas minhas ideias loucas que eu tenho também, que eu sou meio maluco, falei, próxima aula, todo mundo tem que trazer os pais. Vamos fazer uma aula de pais e filhos. E todo mundo tá legal. E eu falei para eles, vocês vão ser os professores dos pais de vocês. O que vocês aprenderam aqui, vocês que vão ensinar para os pais.
Eles adoraram a ideia. E isso aconteceu. Na outra semana, os pais vieram, convidei todo mundo para entrar, comecei os movimentos básicos da ginga, os movimentos básicos de defesa, e de repente eu falei, agora os filhos vão ensinar os movimentos mais elaborados. Olha, que interação bacana. Sabe por quê? Porque o pai, aí cai exatamente no que você falou, não tem tempo para tocar ou estar com o filho dele naquele momento presente, não é pensando, o que eu vou fazer depois, o que eu deveria ter feito e não fiz antes. É Não momento houve o presente. planejamento, foi A algo pessoa está assim que conectada, aconteceu. o pai e o filho são conectados naquele momento da aula. Esquece o restante. E vivem relação pai e filho presente. Ou seja, os pais se divertiram mais do que os filhos, brincaram mais do que os filhos. Fazer, que eles chamam de roda aqui, que é a estrela, né? Fazer a estrela, fazer os movimentos, a defesa e o ataque, se divertiram mais. E ali eu vi a importância de você proporcionar, em alguns momentos, uma aproximação familiar de pai e filho. Teve mãe, aí teve criança que trouxe o pai e a mãe e ficaram brincando os três. Foi fantástico. Ao ponto que eles pediram para mensalmente ter essa aula, pais e filhos, e a gente faz todo primeiro domingo do mês. Isso já virou padrão. É uma das aulas que mais enche, e isso foi a maneira dos filhos se fidelizarem como praticantes, porque teve, às vezes, a criança, não quero mais fazer, mas o próprio pai, não, vamos, porque a gente, uma vez por mês, a gente tem nosso encontro. Foi fantástico. E depois criaram uma aula para adulto, fruto disso, porque os pais não queriam só fazer uma vez por mês e pediram para o dono da academia fazer uma aula para adulto. Eu vou te mostrar depois as filmagens desse negócio, tu vai, Anderson, que bacana, é bem legal. Então, aqui no Brasil, quando eu morava no Rio, né, eu era responsável pelos projetos de uma empresa para a colônia de férias. Então, eu visitava os SESCs, né, os SESIs também, olhava o local e criava um projeto e entregava o projeto com a proposta. É um dos braços que eu quero alcançar aí, porque eu vejo, até minha amiga que mora em Braga, ela fala, Grazi, assim, esse toque de acolhimento o português não tem. Tipo assim, acolher, abraçar, os europeus são frios, mas é cultural. Aqueles que já vivem com brasileiros, você vê que o cara tá assim, ele é diferente porque vive com os brasileiros e acaba criando esse hábito de abraçar, de chamar para ir na casa, de almoçar, porque não são todos. Isso você vai sentir um pouco de diferença. Não sei aonde você vai ficar. Então, assim, o Elon falou para mim, Grazi, se você tivesse aqui agora, já teria uma escola para você criar o projeto de colônia de férias. O Elon ficou impressionado que os alunos abraçam ele numa carência muito grande, porque não conseguem dar um abraço nos pais. E vê o professor como uma imagem dos pais e podendo abraçar. Foi isso que eu falei com ele. Eu falei, como se fosse uma transferência. Eu não consigo abraçar meu pai, mas eu posso abraçar o professor. O Elon falou, cara, às vezes eu recebo um abraço de um aluno, de uma criança, eu fico até assim emocionado, porque a criança me abraça, se sente que está intenso ali, entendeu? Está vivenciando aquele abraço. E aqui, por exemplo, eu estou ajudando uma pessoa que ela está trazendo esse projeto da massagem na cadeira para lares de idosos, que já é o inverso. São pessoas que, com o avançar da idade, a família coloca no lar para tirar do ambiente de casa. Foi a primeira pesquisa que eu fiz. Eu fiz um levantamento sobre estatísticas de um número de idosos, né? São pessoas que são extremamente carentes desse tipo de afeto. Entendeu? Eu falei, a cadeira também é fantástica, porque você coloca ali de forma prática, né?
ela entra numa posição de conforto ali anatômica, você consegue relaxar, dar o toque, a pessoa se sente bem na própria roupa, não precisa tirar nada, não precisa usar produto, porque o idoso, a pele começa a ficar muito sensível, ele fica muito alérgico a muito tipo de produto, de material. Então é uma coisa muito prática. E tem uma pessoa que eu tenho certeza que ela vai ter muito sucesso trazendo essa proposta para lares de idosos. Amém. Ó, Eu falei, muito bom o nosso bate-papo. Eu vou te passar bastante material fruto da nossa conversa. Você tem meu WhatsApp. A hora que você quiser, qualquer dúvida, pode ser a mais simples. Anderson, vamos trocar ideia, vamos conversar. Pode ligar que é uma satisfação. eu quero agradecer pela oportunidade que você me propôs em ter esse momento. Não foi só um momento de aprendizagem profissional, mas como humanizado, né? Algo humano, assim, que você é um cara muito humano, muito coração. E, primeiramente, agradecer a Deus pela vida da sua esposa, porque a gente fala que um homem, para estar de pé, tem que ter uma esposa por trás ali, dando todo um suporte, né? Dentro Verdade. daquilo que eu creio, é uma mulher sempre de joelho orando pela vida do marido, para sempre Deus manter ele de pé, né? Que Verdade. Deus abençoe a vida dos seus filhos, que eles continuem vendo você como esse cara aí de Deus, você é um cara de Deus. Deus se Obrigado, alegra galera. muito com esse homem que você é. O Elon já me conhece, então ele sabe. Não adianta, Deus está no. Eu transbordo Deus na minha vida, então não tem como falar dele para você e falar que você é agraciado pelo Pai, Muito obrigado. sabe? Obrigado por Que ele escutar continue abençoando a suas tua palavras família. aí. Eu Isso espero só que. reforça a nossa jornada, né? Somos instrumentos da Verdade. paz de Deus e isso só reforça a nossa jornada. Muito obrigado aí pelas Quanto palavras. tempo da onde o Elon está para a sua cidade, ao distrito? É em torno de 25 minutos. É rápido, Pertinho. pertinho, pertinho. É como fosse de Valqueire para Bangu? Por aí, mais ou menos isso, do Valqueire para Bangu. Só que não Pois tem é, engarrafamento, vai direto, né? que beleza, Valqueire para né? Bangu tu vai pegar Deus é muito bom, trânsito. Aqui é Deus é direto. bom. Eu vou Aqui é começar a procurar casa. Ontem eu peguei meu passaporte. Eu estou Pô, que fazendo bacana. tudo na Você já etapa tem mais ou mesmo. menos a previsão de quando você chega, não? A minha previsão seria para julho, Sim, né? Só que agora é dinheiro. É dinheiro porque eu, no momento, estou desempregada, porque o meu contrato acabou na prefeitura. Então, estou 2 meses pagando aluguel. O dinheiro tá sim. girando, está saindo e não está entrando, Então, né? até, E assim, eu não ah, posso pegar nada agora diretamente, porque eu tenho esse projeto. Para tudo tem que ter um sacrifício, cara. sim, sim, Então, sim, assim, sim. se eu estou focada em ir, se eu estou focada, então eu tenho que permanecer ali firme. E o momento vai acontecer. Julho só iniciou. Nós temos aí 31 dias Sim, em julho. Não é isso? 31? 31, 31? 31. São 31. 31. Ó, bem bacana isso. E conta comigo. O que você precisar aí na tua chegada aí no Rio, na tua mudança, na tua chegada, conta comigo. Pode. Tem mais um amigo aqui também para te apoiar, tá bom? Amém. Estou muito feliz por conhecer você, a sua família, e eu espero contribuir também. Se Eu estou Deus indo para quiser. somar, para fazer o bem, né? Obrigado. Esse é o Muito mais obrigado. importante. É É um isso aí. prazer em falar com você, tá? Igualmente. Vou só pedir para a gente tirar uma fotinha aqui, ó, que eu vou jogar lá no nosso grupo ali, ó. Obrigado, amiga. Fique Pode? bem, com saúde. Manda um beijão pro Fica te João. abraçada aí. Manda um beijão pro João, tá bom? Obrigada, tá na O que escola. precisar, Fica nós com estamos Deus. aí na Você nossa vai conhecer jornada. esse rapaz Se ainda Deus vai te quiser. impactar. Tu vai falar assim, cara, não acredito que fez isso nesse cara aí. Se Deus quiser. Vou brincar com ele de capoeira, você vai ver. Tá Ih, vai ser bom? ótimo, porque, ó, falta ritmo. Preciso. Fique bem, Tá. amiga. Tá bom? Tudo de